nós queremos levar você a meditar conosco em algo muito importante, ainda que não muito falado, não muito pregado, mas algo muito importante. Eu quero que você venha comigo. E por que eu quero falar com você sobre este tema hoje? Porque eu estava vendo uma reportagem, e nessa reportagem eu li que o Papa, ele fez uma declaração, e nessa declaração dele, que eu acho que nunca houve outro Papa na história que fizesse tantas declarações polêmicas como este, inclusive surpreendendo até mesmo muitos dos nossos irmãos católicos. E ele disse nesta entrevista que não existe inferno. E aquilo, na época que ele fez, aquilo até chamou um pouquinho a minha atenção. Mas essa semana eu me deparei com a situação de uma pessoa que acreditou nesta mentira dita por ele, e por isso, à luz da Bíblia, eu quero levar você a meditar comigo sobre este tema. Eu quero falar sobre o tema inferno. Quem descerá? Tá bom? Este é o tema, e como eu te falei, isso vem com a decisão que nós tomamos de orar a Deus e pedir a Deus que nos desse material para que possamos comentar com você sobre isto. Não veio simples e puramente pela declaração do Papa, mas por causa das pessoas que acreditam nessa declaração e também tantas outras pessoas que acreditam que não existe um inferno, né? Então, eu gostaria de meditar com você exatamente nisto, e a nossa proposta é exatamente essa, que nós analisemos, né, à luz da Bíblia. Mas antes de falarmos, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê a palavra dele, que a palavra dele seja pregada tal e como ela é. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Te agradecemos, louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela essa equipe maravilhosa que o Senhor tem nos dado, os nossos levitas do louvor e da adoração, aqueles que estão aqui conosco hoje, ó Deus, nos servindo, ó Pai, na projeção, nas câmeras, no nosso departamento de mídia, enfim, ó Pai, tudo isso que o Senhor tem dado para nós adorarmos o teu nome, nós agradecemos, porque é através de tudo isso, ó Pai, que a tua palavra chega aos lares e às casas do teu povo nesta manhã. Agora, Pai, estamos diante da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha dar-nos a autoridade da mesma, para que ela possa ser pregada tal e qual ela é. Dá-nos a unção do Teu Espírito, a autoridade do Teu Espírito, ó Deus, e que a Tua palavra alcance, ó Deus, os corações e ocupe o lugar proveniente para a mesma em cada coração, em cada vida, em cada família. Nesta manhã, nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes, porém, de nós entrarmos diretamente no tema e falarmos, porque à luz da Bíblia, e se não der tempo de nós falarmos tudo isso hoje, nós vamos dividir e vamos estar falando em outra pregação mais, porque nós queremos colocar para você, o que nós queremos é responder algumas questões ou algumas indagações que são feitas sobre o inferno. Existe ou não um inferno? Se existe um inferno, aonde está este inferno? Como é este inferno? Quem vai para o inferno? Quem está no inferno? Quem irá para o inferno? Como é a vida no inferno? Ainda que seja um pouco assustador a palavra inferno, o inferno é algo real. Existe um inferno. E para aqueles que creem que não existe um inferno, a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta para eles é a seguinte: se não existe um inferno, do que foi que Jesus Cristo nos salvou na cruz? Se não existe um inferno, como se manifestaria a justiça de Deus na vida daqueles pecadores que não querem ou que rejeitam a pessoa de Jesus Cristo como o seu Salvador? Mas antes de falarmos propriamente do inferno, eu quero colocar para vocês algumas questões do caráter de Deus.
do caráter de Deus, porque é importante, porque veja bem, uma pessoa me diz assim, eu não acredito que existe um inferno, porque eu não acredito que um Deus tão bom, ele envie pessoas para o inferno, um lugar tão horrível. Então, a minha colocação é a seguinte: Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não tem prazer nenhum nisso, ao contrário. E nós vamos estar falando disto. As pessoas vão para o inferno por si própria. As pessoas vão para o inferno por acreditar nas mentiras do inimigo, por acreditar nas mentiras de Satanás e nos enganos dele, e é por isso que as pessoas vão para o inferno. Ou seja, não existe ninguém que está no inferno ou que vá para o inferno que foi enviado para lá por Deus. Então, este é o primeiro ponto que nós queremos destacar, então, para nós começarmos, né? Agora, quando nós falamos sobre Deus e sobre a pessoa de Deus, você precisa de ter em conta que Deus, ele tem atributos que são naturais de Deus. E Deus tem atributos que são atributos morais de Deus. Ora, atributos é algo inerente à pessoa. Quando falamos de atributos, estamos falando de coisas que são inerentes a Deus, que pertencem a Deus. E Deus tem atributos que são especificamente dele. Ninguém mais tem. Então, atributos naturais de Deus. Deus é onipresente, onisciente. Lembram disso? Deus é onipotente. Atributo natural dele, ninguém mais é. Deus pode estar em todo lugar, Deus pode todas as coisas e Deus sabe todas as coisas. São atributos naturais de Deus, inerentes dele. Agora, Deus tem também atributos morais, e a lista é enorme, e com base nesses atributos morais de Deus, é que o homem precisa de entender o propósito, né, da relação que Deus propõe para com ele. Então, atributos morais de Deus. Atributos morais de Deus, nós poderíamos falar de que Deus, primeiramente, Deus é santo. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é bom, Deus é leal, e a lista é grande, né? A lista é enorme. Todos esses são atributos morais de Deus, Não se pode separar isso, é muito importante, você vai entender por que eu estou falando isso para você. Não se pode separar os atributos de Deus. Não se pode separar. O primeiro texto que queria ver com você nessa manhã é Salmo 97, versículo 2. Salmos 97, versículo 2. A palavra de Deus diz: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Vejam bem comigo isso. Estamos falando dos atributos morais de Deus. E a palavra de Deus nos revela aqui que Deus, ele está sentado em um trono e que este trono tem uma base. Veja bem isto comigo. Este trono onde Deus está sentado, ele tem uma base, e a base desse trono, segundo a palavra de Deus, o que nos importa nesta manhã é a palavra de Deus. Não as teorias, não os achismos. O que nos importa é a palavra de Deus, e você está lendo comigo. A palavra de Deus está dizendo que ele está sentado em um trono, e este trono tem uma base, e a base do trono de Deus, eu quero te dizer nesta manhã, se chama justiça e juízo. Justiça e juízo. Assim nós vemos que Deus, ele é amor, mas ele também é justo. Não se pode separar as coisas. Ele está sentado aí nesse trono. Lembre-se ainda que este Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Agora, esse mesmo Deus que ama o pecador, ele também corrige o pecador, ele também julga o pecador.
Ele não julga o pecado, mas ele julga o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então você não pode separar estes atributos de Deus de forma alguma. Veja bem, lembre-se que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este Deus também, é bom lembrarmos que é o Deus criador. O Deus criador do universo, aquele que criou todas as coisas, o Deus que chamou à existência aquilo que não existia. Agora, esse Deus, criador de todas as coisas, ele criou também o homem. E depois de criar o homem, ele soprou no homem o fôlego de vida. Deus soprou o fôlego de vida no homem e Deus deu para esta sua criação a capacidade de escolha, né? Aquela velha história do livre-arbítrio. Deus deu para mim e para você a capacidade de escolher. Ele me criou, ele te criou, ele criou o homem e ele não criou robôs. Ele criou pessoas e ele deu a estas pessoas esta capacidade, este privilégio. Por isso, o homem pode crer nele ou não, adorar a ele ou não. O homem pode servir a ele ou não. É uma decisão do homem. A decisão é sua nesta manhã, meu irmão. A decisão é sua nesta manhã de ouvir essa palavra ou não. Que essa palavra tem efeito na sua vida ou não. A decisão é sua, completamente sua. O homem pode fazer o que quiser. Por isto, é o homem que decide. Por isso, a decisão é do homem. Ele pode fazer o que quiser. Agora, sempre lembre disto. Tudo aquilo que você faz tem consequências. Todas as suas atitudes têm consequência. Então, o mesmo Deus, que é um Deus de amor e que ama o pecador e que corrige o pecador, este mesmo Deus não tira do pecador as consequências do seu pecado, né? Muitas pessoas, além de não quererem ouvir a palavra de Deus, ainda se burlam da palavra de Deus. Tem outros que a ouvem, mas continuam vivendo como que se Deus não existisse, ou como que se a palavra de Deus não existisse, ou como que nunca vai acontecer um dia em que você não terá que prestar contas daquilo que você faz. E assim continua mentindo, continuam adulterando, continuam na sua vida de homossexualismo, de lesbianismo, enganando, roubando, mentindo, trapaceando, continuam se corrompendo, né? E a lista é longa, mas lembre-se sempre que tudo isso traz consequência. Por que traz consequência? Porque chegará o dia aonde você terá um encontro com este Deus. Não importa a sua raça, cor, religião, idioma que você fala, não importa nada, mas chegará um dia que você estará diante deste Deus e você prestará contas a Ele. Ninguém pode escapar deste dia. Lembre-se que o mesmo Deus que trata a todos com amor, Ele também, tratando a Noé com amor, ele falou antes com Noé, e numa atitude de amor, ele avisou a Noé, disse a Noé para construir a arca, colocou todas as espécies dentro da arca por amor, mas por sua justiça mandou o dilúvio. O mesmo Deus teve amor, por exemplo, para com Ló, e avisou Ló, e tirou Ló da cidade, e o mesmo Deus que agiu desta maneira com amor, também agiu com justiça, quando a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, e agiu com justiça, quando ele mandou fogo para consumir as cidades de Sodoma e Gomorra. Por isso, é necessário que nós entendamos todas essas coisas antes de entrar aqui então, porque a outra coisa que devemos considerar nesta manhã, para nós seguirmos adiante com a nossa meditação, a outra coisa que nós queremos
colocar nesta manhã é a própria história do inimigo das nossas almas. Estamos falando de Lúcifer, do anjo de luz, criado por Deus com todos os privilégios no céu, aquele que se revoltou e se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Ele, então, é Satanás. Ele, então, é aquele que hoje está enganando. A palavra Satanás quer dizer adversário, quer dizer inimigo. A palavra diabo quer dizer acusador. É dele exatamente que nós estamos falando. Por quê? Porque ele continua enganando pessoas com mentiras. A mentira é própria dele. Em João 8:44, Jesus Cristo, falando com algumas pessoas, ele disse o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade que a Bíblia dá ao diabo é a mentira. Então, tudo isso estamos falando para que você entenda aonde nós queremos chegar nesta manhã. E toda essa história da expulsão de Lúcifer do céu também não é uma mera invenção nossa. Tudo isso está na palavra de Deus e você pode ler em Apocalipse capítulo 12, onde João viu tudo isso. Apocalipse 12, versículos 9, por aí você pode encontrar essa história. Agora, Satanás ainda não mudou. Ele continua mentindo, ele continua enganando, ele continua. Nós fomos ministrados hoje aqui nesta manhã sobre isso. Já fomos ministrados nesta manhã aqui sobre isto. Ele não mudou e continua. Ele continua enganando pessoas com mentira do tipo: não há vida depois da morte física, né? Não há vida, não se preocupe. Não há inferno, não se preocupe. O inferno é aqui mesmo, não se preocupe. Mentiras deste tipo. Se há vida depois da morte, também há uma reencarnação, outra mentira. A mentira, por exemplo, do purgatório, onde as pessoas vão purgar pelos seus pecados e depois disso irão ao céu. Mentira! Não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isto. É mentira do inimigo. Muitos dizem: gozarei desta vida fazendo o que eu quero, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Pessoas que pensam que nunca terão este encontro com Deus, e que o mesmo Deus de amor não manifestará na vida dele também a justiça e o juízo. Eu quero te pedir, meu irmão, nesta manhã, para que você creia na Bíblia e não nas barbaridades do inimigo. Vamos a Hebreus 9, versículo 27, a palavra de Deus diz, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Creia na verdade da palavra de Deus, que ensina que depois desta vida nos espera outra vida, que pode ser de bênçãos eternas ou que pode ser de maldição eterna. Quando o ser humano morre, ele é sepultado, mas isto não é o fim. Muita gente tem agonia na hora da morte, exatamente por isso, porque não entende que não é o fim, e vão se agonizando, porque não entende, não há esperança, não há expectativa de um encontro com Deus, eles não sabem o que é que os esperam. Então, vão agonizando. Deixa eu te dizer que uma pessoa, quando ela é sepultada, ou uma pessoa, digamos assim, quando ela morre, existem dois destinos, segundo a Bíblia, para a vida desta pessoa. Um é o céu e outro é o inferno. E isto não se trata de achismos ou de teorias sem fundamento, isto é palavra de Deus. Jesus Cristo ensinou sobre o inferno. E Jesus Cristo falou mais do inferno, inclusive, do que do céu. Por quê?
Por que que ele fez isso? Por que que ele falou isso? Para alertar você. Para alertar você de que existe um inferno, mas você não precisa ir para lá. Você não precisa ir para este lugar de horror, este lugar de tormento. Seja qual for o seu pecado, saia dele imediatamente e corra para os braços de Deus, que está pronto para te abraçar, que está pronto para te amar, que está pronto para cobrir você com o amor dele, com a misericórdia e com a sua graça. Para entendermos exatamente, vamos para o nosso texto, que digamos assim é o nosso texto central, palavra de Deus em Lucas capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 19. Lucas 16, vamos ler a partir do versículo 19. O que nós vamos ler aqui não é uma parábola, é um acontecimento real narrado por Jesus. Vejam bem isto, foi Jesus que disse, e somente Jesus poderia ter tido um entendimento completo para explicar isto que aconteceu aqui, da maneira como ele faz em Lucas capítulo 19, versículo 31, a palavra de Deus diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longo a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado, tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, aprender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é uma parábola. Isso aqui é um acontecimento real, narrado por Jesus, que inclusive nos dá nome de pelo menos uma das pessoas envolvidas aqui. Veja bem que no Antigo Testamento, aparecia a palavra Sheol. A palavra Sheol do Antigo Testamento era para definir o lugar aonde iam os mortos. Até a vinda de Jesus Cristo, ninguém sabia nada sobre este lugar. Por isso essa revelação que acabamos de ler é tão importante. Porque é uma revelação que vem dar detalhes. E nós vamos analisar esses detalhes. Se não nos dá tempo hoje, não se preocupe, vamos estar falando na segunda parte da nossa meditação. Mas veja bem, eu não quero ir rápido, porque eu quero que você entenda. Então, partindo deste ponto, que esse foi um acontecimento real, narrado por Jesus. Então, até a vinda de Jesus, ninguém sabia nada sobre o Sheol. Ninguém sabia nada. Né? E Jesus Cristo, ele veio para nos revelar. Glória a Deus, aleluia, porque Jesus Cristo é o que nos revela.
A palavra revelação ou a palavra apocalipse é a palavra que você, para entender melhor este contexto, você precisa visualizar as cortinas de uma sala de teatro. Visualiza a cortina da sala de teatro fechada, você não sabe o que está do outro lado. Então, quando se abrem as cortinas, isto é revelação. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele abriu as cortinas para revelar para todos aqueles que querem ouvir e escutar e obedecer, para revelar para o homem. E neste caso, ele veio nos dar então estes detalhes. Quando estudamos a Bíblia, nós vemos que este lugar, que se trata do inferno, ele tem um local, já teremos tempo para entrar sobre isto, ele tem um local que está no centro da terra, como sabemos. Lembram da história de Números 16:31, aonde toda uma família entrou para dentro da terra, e nós já teremos tempo de analisar também essa história. Na história contada por nosso Senhor Jesus, fica claro alguns pontos. Primeiro, o destino do crente quando morre e o destino do ímpio quando morre. Fica claro aqui. Na história contada por Jesus, se há coisas que não precisamos ter dúvidas, é que existem dois destinos diferentes. Um é o destino do crente, daquele que crê em Cristo, daquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Um é o destino do crente, e outro é o destino do ímpio, aquele que não aceitou e não aceita Jesus como o seu Salvador. Ora, o corpo vai diretamente para a tumba, mas a alma e o espírito não. É muito claro isso. Nessa história fala de dois homens e deixa claro que se tratava de dois tipos de vida completamente diferentes, duas posições sociais completamente diferentes, duas maneiras de pensar, duas maneiras de vestir completamente diferentes, duas maneiras de se alimentar. Eram dois homens completamente diferentes. A Bíblia diz que um era rico, o outro, de tão pobre que era, uma pobreza extrema que o levou a mendigar. E diz a palavra de Deus que este homem, ele se colocava à porta daquele homem rico, clamando para comer, nem que fosse migalhas que caísse da sua mesa. E diz mais o texto, se você leu comigo. O texto diz que esse homem estava coberto de feridas. E as feridas deste homem, elas eram, os cães chegavam a lamber as feridas deste homem. Então, agora, um detalhe impressionante que nos dá a palavra de Deus, é que exatamente do homem pobre, a Bíblia registra o nome dele. Do rico, não. Então, vejam bem estes detalhes, mas note bem, você que me escuta hoje. Estes dois homens, que tinham uma vida tão desigual, eles se encontram com um destino que é a morte física, e até aí tudo bem, o destino dos dois é igual. A morte física é o lugar onde todos vamos passar por ela, não tem ninguém que não vá passar por ela. E esses homens, chegou para eles esse dia. E nós temos visto, ultimamente, tantas coisas acontecendo. Nunca, de um ano para cá, tivemos notícias de tantas mortes, tantas pessoas que perderam as suas vidas. Então, nós vemos que a palavra de Deus diz que o rico foi sepultado. Agora, a palavra de Deus diz que o pobre, ao morrer, ele foi escoltado por anjos. Veja bem a diferença dos processos do ímpio e do crente. Veja bem, este homem, Lázaro, que a Bíblia nos dá o nome dele, ele foi escoltado por anjos e foi levado, e os anjos vieram por ele e tomaram a sua alma, o seu espírito, o seu corpo ficou ali na tumba, tomou a sua alma, o seu espírito e os levou e cruzou o primeiro, o segundo, chegou até o terceiro céu. O primeiro céu é onde você pode ver que você alcança talvez até as nuvens.
Depois existe outro espaço sideral das nuvens até o outro céu. Este anjo, ele atravessou o primeiro, o segundo céu e chegou até o terceiro céu. E ele agora vem e leva esta alma e esse espírito até o terceiro céu. Assim vemos que os dois homens foram para lugares distintos, porque lembre-se que quando fala do homem rico, diz que ele foi sepultado e não se fala nada mais. Já vamos para lá, já vamos ter tempo. Agora, vejam comigo a ordem dos destinos, como que se invertem depois da morte na história desses dois homens. Veja bem, o pobre, agora já não é pobre, o pobre, aonde ele está no seio de Abraão. Ele já não é pobre. Agora naquele lugar já não existe duas classes sociais. Agora naquele lugar já não existe acepção de pessoas. Agora naquele lugar não importa a raça, a cor, a religião ou o idioma. Este homem está aí, já não está mendigando. Ele já não está mendigando, ele já não tem fraqueza, ele já não tem feridas nem úlceras, já não tem cães lambendo suas feridas mais. A ordem é completamente invertida. Este homem agora está limpo e está, a Bíblia diz, no seio de Abraão. No seio de Abraão. O rico, ao contrário, já não é mais rico. O rico já não é mais rico, já não veste de púrpura ou de linho finíssimo. O rico já não vive regaladamente como ele vivia. O rico, agora, ao contrário, a Bíblia nos revela que ele está atormentado. Ele está atormentado. Características desses dois lugares: um lugar é para salvo, outro lugar é para os condenados. Não pode haver inversão aí. Salvo está no lugar dos salvos. Condenados está no lugar dos condenados. O lugar dos salvos aqui se tratava dos salvos, presta atenção nisso, de Adão até Cristo. De Adão até Cristo é esse lugar aí de onde estamos falando. Aqui, neste caso, é chamado de o seio de Abraão. Mas lembre-se que Jesus também se referiu a este lugar como o paraíso. Lembram-se que na morte de Jesus Cristo, ele disse para um dos ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Assim que não nos importa se chama seio de Abraão ou paraíso, o que importa é o que é e o que significa este lugar. Note bem aqui que tudo leva a crer que este homem que estava ali, ele sabia quem era Abraão, porque ele reconheceu Abraão. Quem está no inferno continua tendo visão, sentimento, memória. Quem está no inferno pode até mesmo ver quem está no céu, ou poderia, neste caso, ver. E este homem viu. Este homem viu. O versículo 24, então, ele faz um pedido. Esse homem, ele começa a ter, e a Bíblia diz que ele viu de longe. Ele viu de longe. De longe ele reconheceu Lázaro. Ora, não é aquele mesmo? Esse é Lázaro. Esse é Lázaro, aquele mendigo que estava à minha porta, aquele por quem eu passei tantas vezes e não me importei para ele, aquele que pediu migalhas da minha mesa, eu nem sequer o vi, aquele que eu passava com minhas roupas de linho púrpura, de vestidos, aquele que estava ali todo o tempo, aquele que me pediu ajuda, aquele que eu nem sequer parei para comprar um remédio para ele, nada eu fiz, aquele Lázaro, e aquele é Abraão. E Lázaro está sendo confortado por Abraão. Então, este homem entra em um desespero. E ele diz: envie a Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e refresque a minha língua. Veja bem que ele não está pedindo nem um copo de água. Nem um copo de água como esse aqui. Ele está pedindo que se molhe a ponta do dedo
e venha e toque na sua língua para que ele possa ter algum refrigério. Escuta-me bem, meu irmão. O tormento é grande demais. O tormento é grande demais. Por que o tormento é grande demais? Porque não é somente o tormento físico, se trata de uma alma, se trata de um espírito que está vendo algo que ele não pode, que ele não tem acesso e está tendo memória. É um tormento que vem de uma pessoa que se lembra e que levanta a sua voz e começa a gritar por socorro, mas esse socorro não vem. Começa a gritar por socorro, mas é um grito sem respostas, porque não existe, e ele começa e ele alta, olha o grito daqueles que estão no inferno. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Versículo 25, então vem a resposta, lembra-te. Lembra-te, olha aí a memória, além de gritar e de sofrer e de se lamentar, eles se lembram de tudo, como viveram, como pecaram, eles se lembram do bem que deveriam ter feito e não fizeram, eles se lembram das oportunidades que tiveram de aceitar a Cristo, eles se lembram das vezes que eles burlaram de mim e de você, nos chamando de loucos e de fanáticos, eles se lembram de tudo, eles vão se lembrar de tudo, das vezes que eles se burlavam de nós, eles se lembram de cada detalhe, lembram de tudo e se lamentam. Lembram de tudo e se lamentam. Acreditei nas mentiras do diabo. O diabo me enganou. Ele disse que não havia inferno, mas há um inferno e eu estou aqui. O diabo me enganou com as suas mentiras. Ele disse que eu poderia continuar fornicando, ele disse que eu poderia continuar adulterando, ele me enganou, ele disse que eu poderia continuar sendo infiel à minha esposa, ele disse que eu poderia continuar roubando o meu patrão, ele disse que eu poderia continuar mentindo. Eu acreditei nas mentiras do diabo e por isso estou aqui. É um lamento enorme que não acaba mais. Não escutei a minha mãe que orava por mim. Não escutei o meu pai que tanto me pediu para que o obedecesse, e por aí vai. Versículo 26 diz que, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vós. Meu irmão, depois da morte, já não há nada que fazer. Depois da morte, já não tem nada mais que se possa fazer. Depois da morte, já não há perdão. Depois da morte, já não há misericórdia. Depois da morte, já não há graça. Já não há e nem pode haver. Então, no versículo 27, vemos então o clamor, que já nem é mais por ele. Veja bem, tenho 5 irmãos. Aqui vemos outra revelação de Jesus, eles sofrerão por seus familiares. Tenho 5 irmãos. Olhem bem o pedido do homem. Alguém, por favor, avise a minha família. Alguém, por favor, vá lá em casa. Alguém, por favor, fala para os meus irmãos. Alguém, por favor, fala para eles que é verdade. Aquilo que os crentes loucos diziam é verdade. Existe o inferno. Alguém fala para os meus irmãos, por favor, que eu estou atormentado. Alguém fala para os meus irmãos alguma coisa para que eles não venham para este lugar de tormento. Versículo 29. Eles têm a Moisés e aos profetas. Ouçam-nos. Hoje nós vamos ficar até aqui. Eles têm a Moisés e aos profetas, ouça-nos. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Eles têm a Bíblia, leiam. Ninguém pode passar daqui para aí, existe entre nós um abismo. A Bíblia diz que esse abismo é muito grande, não tem como passar. Não tem como passar. Quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, talvez eles pensam que tem como fazer uma pontezinha, né, do abismo, né? Vamos fazer uma pontezinha ou colocar assim naqueles cabos de aço, eu não sei como se chama, aquele cabo de aço assim que
que a pessoa coloca assim e vai descendo assim na tirolesa, né? E sai assim, ó. Ah, então eu estou aqui agora sofrendo nesse tormento, mas eu vou entrar, vou nesse cabinho de aço e vou... E vou cair no céu. Não é assim. Não tem ligação, não tem comunicação, mas incrível que eles podem ver. Isso é que é mais incrível, e a palavra de Deus está dizendo assim, ó, ninguém vai lá, eles têm a Bíblia, leiam, eles têm os profetas, acreditem nos meus profetas, eles têm os pregadores da palavra, creiam nos meus pregadores, eles têm a igreja, congreguem-se, 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 esta é a situação. Gostaria de chamar a sua atenção, para que você, porque você, meu irmão, você não tem que ir para lá. Não tem que ir para lá. E eu gostaria de deixar com você somente mais um versículo da palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 3 e o versículo 7, para nós terminarmos com este tempo. Como eu estou te falando, nós vamos dividir em 2 pregações, amém? Então vamos seguir falando hoje, parte 1. Isso tudo vai ficar disponível para você no nosso canal do YouTube. Hoje é parte 1, é algo que Deus deu para nós, para comentar com você. Então, a parte 1 do nosso estudo, estamos chamando de Inferno, quem descerá, em 2 pregações. Depois faremos outras 2 pregações de Céu, quem subirá. Tá bom? Já está tudo pronto para você. Eu espero que você valorize aquilo que Deus tem nos dado. E quero terminar então hoje com Hebreus 3:7, diz: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Você que me escuta, ou você que vai ter acesso a esta palavra, você que ainda não recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, eu te convido. Existe um inferno, é verdade. Quem diz o contrário é mentira. Você não precisa de ir para lá. Mas a palavra de Deus está dizendo para você aqui, ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Por isso, se você está nos ouvindo, e se você não tem a Cristo como Salvador, feche os teus olhos e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entrego a minha vida a Ti, eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida e faça morada.